Bom, vamos começar a nossa live especial aqui dos 8 anos da Red. Você, possivelmente, que está conectado com a gente agora, deve ter visto aí algum post sobre os nossos 8 anos de igreja, e a gente está muito feliz com esses 8 anos. Esse post fez tanto sucesso e gerou tantos comentários e alguns questionamentos que a gente resolveu, então, fazer essa live especial, convidando aqui o Thiago Mates. Você está nervoso, cara? Não, de boa, galera. Então tá bom. Eu tô. Convidando o Thiago Matos para falar um pouquinho mais sobre a igreja, para compartilhar com a gente, né, sobre a visão dele e também responder algumas perguntas que você mandou lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, comentários nos posts e agora também ao vivo você pode enviar para a gente também, tá bom? Então, Thiago, queria que você começasse, cara, contando um pouquinho da história da Red. Algumas pessoas conhecem, né? A gente já escreveu algumas coisas sobre isso, mas a tua visão sobre como tudo começou. Legal. Foi muito legal, Cata, porque quando a gente postou aquele post lá da Red completando 8 anos, a gente postou algumas fotos do passado da igreja, de como começou, e vários pastores mandaram mensagens dizendo, puxa, foi encorajador ver que vocês começaram pequeno. E é verdade, a gente começou bem pequeno, tem uma história por trás de tudo isso, uma história muito legal. Na verdade, a Red ela começou numa garagem, imagina isso, numa garagem. Bom, qual é a história da nossa igreja? A história da nossa igreja, pelo menos da minha parte, ela começa muitos anos atrás, lá na minha história no Rio Grande do Sul, com a minha família. Eu nasci num lar cristão. E eu sempre faço questão de começar por aí, porque isso fez toda a diferença na minha vida, na minha fase, nos fundamentos ali de crescimento. E eu costumo dizer que na minha casa não tinha decoração, na minha casa tinha a Bíblia, porque meus pais, eles colocaram a Bíblia por todos os cantos da terra. Eu acordava de manhã, tinha a Bíblia no armário, tinha a Bíblia no corredor, tinha versículo bíblico no espelho, onde eu escovava os dentes, tinha versículo bíblico na sala de casa, tinha versículo bíblico na cozinha, onde eu tomava o café da manhã. Todas as manhãs eu sentava ali e tinha um versículo gigante escrito: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele texto foi batendo muito no meu coração, e a Bíblia diz, né, que ela é viva e eficaz, e de fato aquele texto um dia saltou da parede e ele veio para dentro do meu coração. E aquilo se tornou realidade na minha vida. Um dia eu entreguei minha vida para Deus no chamado que eu recebi. Eu tomei uma decisão com Jesus quando eu tinha 5 anos, mas meu chamado foi quando eu tinha 14 anos. Bem nessa fase eu estava vivendo um período difícil, aquele da vida cristã. Eu nasci numa igreja muito legal, também uma igreja muito bíblica. A gente estudava muito a Bíblia lá, uma igreja pequena no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. E quando eu tinha 13 anos, eu cheguei naquela fase que a gente começa a abrir os olhos para o que o mundo tem para oferecer. Eu me tornei surfista, fiz várias amizades nesse tempo e foi um período difícil ali da minha caminhada cristã. Mas com 14 anos, na sala da minha casa, tocando piano, durante a madrugada, estava sozinho em casa, eu tive um encontro com Jesus. Foi uma experiência muito marcante. E ali Deus me chamou para o ministério, eu me rendi para ser pastor de tempo integral um dia. Quando meus pais voltaram da viagem, eu compartilhei com eles, eles ficaram muito felizes, mas também assustados, né, quando receberam a notícia. E ali o primeiro desejo que Deus colocou na minha vida foi o desejo de compartilhar com os meus amigos que não conheciam Jesus sobre esse Jesus, sobre esse relacionamento que eu tinha com Jesus e tudo que eu estava vivendo junto com Jesus. Eu queria que eles vivessem, que eles conhecessem, experimentassem isso. Minha primeira ideia foi levar meus amigos para a igreja. Vou levar eles para a igreja. E aí eu vivi uma experiência difícil, complicada, porque a minha igreja era muito bíblica, uma igreja muito séria, mas era uma igreja que tinha muita dificuldade para se comunicar com os de fora. Então, eu levava meus amigos para a igreja, eles perdiam todo o interesse. Eles achavam que a igreja era entediante, eles falavam, Thiago, eu não entendo nada disso. E foi então que eu comecei a fazer um trabalho durante a semana com eles, levar meus amigos para a igreja, para a gente jogar bola. E eu fui ali construindo um relacionamento com eles durante a semana, no ambiente da igreja. E ali eu fui buscando formas criativas de, através desse relacionamento, compartilhar o evangelho para eles de uma maneira mais simples,
sem negociar o conteúdo, a mensagem, mas simplesmente falando de uma maneira que eles pudessem entender. Foi nessa época que um amigo virou para mim e ele falou: Tiago, já que você vai ser pastor, o dia que você tiver uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E aí foi nesse momento que começou a surgir esse sonho de um dia construir uma igreja diferente, uma igreja planejada para os meus amigos, para aqueles que não eram da igreja, que não eram cristãos. Com 17 anos eu fui para São Paulo, para o Palavra da Vida, estudar bacharel em teologia, e desde o meu primeiro ano de seminário fui trabalhar numa igreja em Vinhedo, aqui perto de Indaiatuba, uma igreja chamada Igreja Batista Água Viva. E eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pelo pastor André Fontana, que foi o meu mentor durante 11 anos. Eu trabalhei como pastor da nova geração durante 11 anos na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo. E depois de 11 anos, a igreja de Vinhedo entendeu que tinha chegado o momento de eu partir para um novo momento, dar um próximo passo. A igreja queria implantar uma igreja aqui em Indaiatuba e eles me enviaram para implantar essa igreja. Quando eu cheguei aqui em Indaiatuba em 2012, então, tá? Isso foi há 8 anos atrás, o que eu percebi é que o que mais Indaiatuba tinha era igreja. Estava lotado de igreja aqui em Indaiatuba. E eu fiquei pensando, por que mais uma igreja em um lugar que já tem tanta igreja? E aí foi que Deus mostrou para mim que, na verdade, Ele queria que aqui nós construíssemos uma igreja diferente, aquela igreja que Ele tinha colocado no meu coração lá atrás, aquele sonho, e de construir uma igreja para aqueles que não eram da igreja, uma igreja que não alcançava, uma igreja que alcançaria aqueles que não são alcançados pelas igrejas aqui em Indaiatuba. Eu me mudei de Vinhedo para cá em 2012, o grupo começou a crescer, se tornou 50 pessoas, e a gente começou a se reunir aí, então, num espaço que a prefeitura cedeu para a gente, um espaço bem simples, e ali a gente começou a se reunir, e assim foi o começo, a história da Red, um grupo inicial ali de 30 pessoas. Hoje nos tornamos aí cerca de 2.500 pessoas. Imagina isso, em 8 anos, é a graça de Deus, a gente está muito feliz, Deus tem feito grandes coisas entre nós. Thaís Amaral enviou aqui uma pergunta. Ela diz o seguinte: quais foram os maiores desafios do começo? Legal. Bom, todo começo é muito difícil e para nós também foi. Eu lembro que eu enfrentei 2 grandes desafios, né? O primeiro foi que esse grupo inicial, muitos já antigos de igreja, que queriam viver algo novo, quando eles olharam para mim, o Tiago, eu era muito jovem, né? Quando a gente começou a igreja aqui, a Red, eu tinha 27 anos. E eles olhavam para mim e questionavam a minha autoridade, questionavam se eu realmente era capaz de construir essa igreja, ser pastor. Então esse foi o primeiro desafio, né? Essa questão de construir a autoridade. Eu lembro que uma pessoa virou para mim naquele grupo e foi algo muito difícil de ouvir, mas ela virou para mim e disse assim: Tiago, você não é o cara para essa igreja. Você não é o pastor para essa igreja. E aquilo caiu profundamente no meu coração, mas hoje eu entendo que essa pessoa estava certa, que eu realmente não era o cara para essa igreja, que eu realmente não era o pastor certo para essa igreja, mas que era exatamente por isso que Jesus tinha me escolhido, porque Ele queria mostrar que o poder é dele, né? E as minhas fraquezas e a minha incapacidade se tornou o palco perfeito para Deus mostrar quão poderoso Ele é. Outro desafio que a gente enfrentou foi as pessoas entenderem a visão, porque nós queríamos construir uma igreja diferente que ia alcançar pessoas que não eram da igreja, não cristãos, e era difícil para as pessoas entenderem isso, porque elas queriam uma igreja como elas tinham sonhado, como eles tinham vivido em outras igrejas. Cada um tinha uma experiência de igreja e queria que a igreja funcionasse daquela maneira, mas nós trouxemos uma nova visão, um novo jeito de fazer igreja, um jeito simples, buscando a essência mesmo, né? A gente sempre fala sobre forma e essência. Então nós buscamos construir uma igreja biblicamente sadia, uma igreja teologicamente sadia, mas uma igreja culturalmente relevante. Começamos a construir essa igreja, no começo foi difícil, muita gente questionou, muita gente me confrontava, teve gente que saiu da igreja nesse grupo inicial. Isso foi uma coisa boa. Eu descobri que perder muitas vezes é ganhar, e nós perdemos pessoas que não se identificaram com a visão, mas ganhamos
muitas outras. Interessante é que hoje, muitas dessas pessoas que questionaram, confrontaram, até que saíram da igreja, voltaram para a igreja, pediram perdão e pediram por favor para poder fazer parte de tudo isso, que agora eles entenderam, acreditavam nisso, era o que eles sempre tinham sonhado e hoje é muito especial. Mas no começo foram muitos obstáculos, né, nessa área aí. Cara, muita gente pergunta se você tem sonho de abrir redes em outros lugares, questão de parcerias, mentoria, né? A gente sabe que muita gente tem comentado sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho. Legal. Bom, muita gente realmente tem mandado mensagem, Thiago, vai abrir rede em São Paulo, vai abrir rede em Florianópolis, vai abrir rede em Brasília, vai abrir rede... tem muita gente querendo abrir rede. Nós, como liderança, como diretoria, como pastores, nós nos reunimos e entendemos que não é isso que nós devemos fazer, é abrir outras redes. Eu sempre olhei para North Point e disse, puxa, eu quero ser como eles, porque eles têm o nosso DNA, a nossa visão de alcançar os de fora. Então, olhando para essa igreja, nós construímos a rede e hoje a gente está muito feliz de ser parceiros deles e representantes deles aqui no Brasil. Nosso dever como representantes e parceiros é criar uma rede de igrejas aqui no Brasil ligadas a essa visão de uma igreja que vai alcançar aqueles que não são da igreja. Então, em breve vocês vão ter mais informações sobre isso, de como participar de tudo isso também. Legal. Uma outra pergunta aqui que nos fizeram, a Mari Cavalara, ela falou o seguinte: você falou da North Point aí, que é uma igreja gigantesca, a rede está crescendo bastante também. E a dúvida dela é possível ter intimidade numa igreja tão grande? Intimidade com as pessoas, né? Esse relacionamento e tal. Entendi. Bom, de fato, a gente cresceu muito mais do que a gente imaginava crescer. E uma coisa interessante sobre essa questão do crescimento é que eu sempre, eu cresci na igreja de Vinhedo, lá sendo, né, preparado ministerialmente pelo pastor André Fontana, nos 11 anos que fui lá pastor de jovens, e a igreja ela experimentava um crescimento de 30% ao ano, 40%, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu lembro que eu li o livro do Rick Warren sobre igreja com propósito, e ele compartilhou que a igreja dele crescia 55% ao ano, 60%. E de repente nós aqui na Rede nos vimos, sem planejar isso, sem construir isso de forma intencional, a Rede começou a crescer 100% ao ano, 120% ao ano. Então todo ano a Rede dobrava de tamanho, nos últimos 3 anos isso aconteceu. A Rede cresceu muito mais rápido do que nós imaginávamos, né? A gente até perdeu o controle desse crescimento. Agora, é possível ter intimidade numa igreja tão grande? É muito possível. É por isso que nós acreditamos na visão dos pequenos grupos e o foco da Rede são os pequenos grupos. Então, a gente costuma dizer que a Rede acontece, a igreja acontece nos pequenos grupos. Então, os pequenos grupos são ambiente para quem é da igreja. Não temos visitantes nos nossos pequenos grupos. Os visitantes vão lá no culto. O culto é a nossa porta de entrada. É o ambiente que foi planejado para receber aqueles que não são da igreja. E o pequeno grupo é um ambiente para quem é da igreja. A nossa cozinha, a gente costuma dizer. Tá? Ali é o nosso ambiente familiar, onde as pessoas são pastoreadas, onde elas são discipuladas. E o melhor momento da Rede é o pequeno grupo. Então, quem aí é da Rede e ainda não participa de um pequeno grupo, vive essa experiência de ser igreja, viver a comunidade na realidade do pequeno grupo. Nós temos uma pergunta aqui do DJ Pietro, não sei se ele está ouvindo, mas ele faz a pergunta com relação à banda da Rede, cara. Tem alguma previsão, algum sonho sobre a banda da Rede, gravar um DVD, gravar, né, enfim, um álbum aí para botar no Spotify? Que legal essa pergunta. A galera da banda vai ficar muito feliz. Eles são realmente muito bons. Eu tenho um orgulho muito grande dessa turma que é responsável pela área de louvor aqui na Rede. Eles estão fazendo um trabalho excelente. Deus nos abençoou com uma equipe incrível de músicos e cantores vocais. E sim, nós temos sonhos. Nós temos sonhos grandes de gravar, de lançar, mas a gente entende que tudo tem seu tempo. Então hoje nós entendemos que Deus tem um outro tempo para a igreja, a gente está trabalhando em outras áreas, mas estamos trabalhando com o grupo de louvor da igreja, com a banda, e temos projetos para o futuro sim. Então pode estar orando por isso, que quem sabe em breve a gente tem mais novidades aí. Isso aí.
O Reginaldo Freire perguntou o seguinte: qual que é a estratégia da Red ser num local fora, ele bota, né, abre aspas e fecha aspas, do normal, do comum, porque é dentro de um colégio. Sim. Por que dentro de um colégio? Bom, por que dentro de um colégio? Porque foi a porta que se abriu para nós. A gente começou a igreja num espaço cedido pela prefeitura, depois nós fomos para o Instituto Deco, aqui na cidade, o jogador Deco, que era do Barcelona, e nós fizemos uma parceria no começo da igreja com o Instituto, a igreja investia nas crianças, nas famílias, e usava aquele espaço também, foi muito legal, mas o Instituto foi vendido. Quando o Instituto foi vendido, a gente perdeu o espaço que a gente usava, e a família do Deco, os Sr. Osias, nos convidaram para mudar para o Colégio Polo, que pertence a eles, e nós nos mudamos para lá. Eles nos ajudaram a construir um ambiente adequado para a igreja, e por isso nós estamos lá. Mas hoje nós entendemos que esse foi o propósito de Deus, porque o tamanho que a igreja tem hoje, ela não ia caber em nenhum outro espaço da nossa cidade. Então lá nós temos estacionamento para todos os carros, a gente tem espaço para as crianças, espaço gigante. Para receber a quantidade de crianças, a gente recebe em torno de 250 crianças por domingo, fora pré-adolescentes, são 100 pré-adolescentes por domingo. Então o colégio é um colégio lindo, uma escola maravilhosa, e a gente usa esse espaço compartilhado então aos domingos. É um desafio para nós, montar, desmontar, mas a gente tem uma equipe gigante de voluntários, a gente tem em torno de 500 voluntários trabalhando na rede, servindo com paixão, com excelência, e nós fazemos lá então 3 cultos, né, todos os domingos. Legal. Tem outra pergunta aqui sobre equipe. Como que você pensou no time desde o início da rede? Como que você faz as suas contratações? Como é que você pensa para o futuro isso tudo? Tá. Eu comecei sozinho. Tudo que a gente tinha pessoas servindo junto ali de forma voluntária. E depois de 5... Meu sonho era ter uma equipe. E depois de 5 anos, a igreja começou a ter condições para pensar nessa equipe. A primeira pessoa que foi contratada aqui na rede de tempo parcial foi uma assistente para mim. Então eu tinha uma assistente me ajudando, que também trabalhava no Kids. Depois, a primeira contratação foi o Cata, aqui, o pastor Thiago Cata. Ao mesmo tempo, a gente contratou o pastor de jovens, o Arthur, que era seminarista aqui na igreja. Eles foram as primeiras contratações. Foi um super desafio para nós, a gente não tinha condições. A questão financeira sempre foi um enorme desafio para nós. Não somos uma igreja rica que tem dinheiro, nada disso. Tudo para nós foi feito com muito esforço, muita dedicação. Apesar de todo mundo pensar Sim. que a gente tem dinheiro, a igreja rica e tal, né? Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente é muito excelente na forma de usar os recursos e somos muito criativos. Então, Deus tem nos abençoado mesmo. Então, lancei desafio para a igreja veio junto. E isso é uma coisa que eu aprendi, né? Que Deus falava comigo e com a diretoria, com a liderança sobre aquilo que Ele queria fazer. Nós dávamos o passo, desafiávamos a igreja e a igreja vinha junto. E quando a gente dava o desafio, a igreja crescia a um novo patamar. Então, se a gente não dava desafio, a igreja ficava ali estagnada. Mas se a gente desafia a igreja vem junto. Desafiei a igreja. Mas como que a gente construiu essa equipe, né? Hoje nós temos 12 pessoas contratadas aqui. A gente tem em torno de 6 a 7 pastores, líderes. A gente tem 3 líderes no Kids. Na área de comunicação a gente tem 4 pessoas. O Thiago o Thiago Cata é o pastor de comunicação, nosso creative pastor, que cuida de tudo isso. Mas a gente tem alguém trabalhando na área de criação de arte. A gente tem estagiário de comunicação. A gente tem uma pessoa trabalhando de vídeo aqui com a gente, especialista em vídeo, que é o Felipe, o Abner, né, da agência Ops aqui com a gente. A gente tem pastor de jovens, a gente tem pastor de adolescentes, pastor de pré-adolescentes, a gente tem pastor da área de discipulado, a gente tem uma pessoa contratada para a área de aconselhamento bíblico da igreja, especialista. A gente tem, então, gente na gestão, enfim, tem uma galera, 12 pessoas contratadas. Como que a gente fez para contratar? Eu sempre aqui na igreja eu criei os 4 P's da contratação. Toda contratação passa por planejamento, a gente planeja junto à igreja e a gente entende quais são as fraquezas, onde a gente precisa investir, quais são as áreas que demandam uma pessoa de tempo integral, uma contratação. Então, planejamento. Depois de planejamento, prioridade. Então, quais são as prioridades dentro do planejamento? A gente vai na ordem da prioridade, né? Cada coisa no seu tempo. Terceiro P, possibilidade. Quais são nossos recursos para uma contratação?
E quarto P, perfil. Qual é o perfil que nós precisamos para essa área? Então, aqui na Red eu nunca contratei amigos, tá? Nunca foi assim, meu amigo ali, não. O critério nunca foi amizade, o critério sempre foi a questão do perfil. Mas qual é o perfil? 4 Cs, que a gente usa, que vem do Bill Hybels e vários pastores usam, que é caráter inegociável, né, para a equipe, caráter, competência, então não basta ter caráter, tem que ter competência, tem que ser bom, tem que ter uma habilidade. Nós buscamos muita excelência aqui na igreja, nós buscamos pastores e contratações excelentes. Então, caráter, competência, compromisso, né, com a nossa visão, o alinhamento ministerial com a nossa visão e o carisma, tá? Que tem a ver com o relacionamento aqui dentro da igreja, com a nossa equipe, entende como que essa pessoa se relaciona com toda a nossa igreja. Então, a gente avalia tudo isso e a gente pratica aquilo que o Max Geringer fala, que é seja demorado para contratar. Então, a gente sempre conhece muito bem as pessoas antes para contratar. Uma coisa que eu acho interessante falar é que aqui na Red eu não tenho costume de contratar, contrata a esposa, contrata o filho, contrata aquela coisa do nepotismo, não. Aqui a contratação é muito séria, é como se fosse numa empresa, a gente vai fazer um processo de seleção, vai escolher os melhores com caráter, que tem alinhamento com a visão. Interessante que, diante dessa realidade, só para vocês terem uma ideia, eu sempre compartilho isso, é muito legal. Quando nós começamos a igreja, tudo era muito familiar, né? O amigo. Eu lembro que a minha sogra, a mãe da minha esposa, ela liderava o ministério de mulheres da igreja. E um dia eu chamei ela para uma conversa, eu sentei com a minha sogra e eu falei assim, olha, não vai cair bem, eu como pastor da igreja, ter outras pessoas da minha família também na liderança, não vai cair bem. E eu convidei a minha sogra a se retirar do ministério de mulheres. Eu falei assim, ou é você aí, ou eu lidero essa igreja. A gente conversou numa boa, foi uma conversa super amigável, ela super entendeu o que aquilo significava e foi uma decisão muito importante aqui na igreja. Então, a Red é uma igreja muito séria nessa questão. E o legal é que você tá casado, Sim. Tem ambiente familiar super saudável. Não, ambiente familiar super saudável. Na verdade, só ajudou o ambiente familiar, porque a gente pode viver família mesmo ali, não assuntos da igreja. Né? Livinho Moura, ele fez uma pergunta que tem a ver com a visão. Como que vocês fazem cada dia para manter e desenvolver a identidade, né, a visão e não perder o foco ao longo prazo? Legal. Tem a ver com a gente. Ótima pergunta. Como que a gente faz para não perder a visão? Né? O pastor Bill Hybels, ele sempre dizia que a visão vaza. Ou seja, se você deixar com o tempo, todo mundo já esqueceu qual era a visão. Então, o que a gente fez para manter a visão muito clara, a missão muito clara na cabeça das pessoas? Primeiro, a gente criou uma missão muito simples. A nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Uma vez eu estava ouvindo nos executivos da Apple falando que as grandes organizações no mundo, elas tornaram a sua missão mais simples para as pessoas entenderem e poderem viver aquilo. Então aquilo me chamou a atenção e eu quis construir uma igreja com uma missão simples que todo mundo pudesse entender. E a missão da Red está ligada com Mateus 28:20, que é vão e façam discípulos. Então, o que a gente está fazendo aqui é cumprindo a grande comissão de Jesus. Essa é a nossa missão, é fazer discípulos, mas a gente chama isso de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Esse que é um discípulo para nós. E essa missão é muito cativante, esse é o nosso porquê. Todo mundo está envolvido nesse porquê. Se você chegar na Red e perguntar para qualquer voluntário qual é a missão da Red, qualquer voluntário vai falar para você, tá? Como isso? É simples e a gente repete o tempo todo. Então, em todas as nossas reuniões, todos os nossos encontros, no processo da Red, a gente tem um processo de 4 passos aqui na igreja para fazer parte da igreja, processo super legal. E ali a gente fala sobre a nossa missão, ensina as pessoas e faz elas realmente viverem por aquilo. E a repetição é a melhor amiga da excelência. Então, essa repetição vai ajudando as pessoas a lembrar qual é a nossa missão. E o fato de sermos uma igreja simples nos ajuda a manter a essência. Então, a Red não é uma igreja que tem muitos ministérios, a Red não tem ministério de mulheres, ministério de homens, a Red não tem retiro de casais, a Red não tem ministério de intercessão, não tem coral. A Red é culto e pequeno grupo.
mas a gente tem no pequeno grupo, acontece o ministério de homens e mulheres, o ministério de casais, a gente discipula casais no pequeno grupo, a gente discipula homens no pequeno grupo, a gente entendeu que a igreja precisava ser construída em torno desse processo de discipulado. Então a Red ela não tem eventos, ela tem etapas. A gente pensa tudo tem que estar ligado, fazer parte desse movimento de crescimento espiritual. Então todo o processo da Red está ligado com essa ideia e todo mundo entende, porque é simples, né? E essa missão também é apaixonante, todo mundo serve em torno desse propósito. Então a gente sempre fala, né? Quem está no estacionamento também está no palco da igreja. O palco da igreja não é onde eu estou, o palco da igreja é onde nossos voluntários estão servindo, no estacionamento, recebendo nossos convidados, no Conexão, no Kids, no Louvor. Todo mundo, a gente fala para o pessoal do som, isso não está só apertando um botão, isso é sobre comunicar o Evangelho, isso é sobre levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Então aperta esse botão com excelência porque é sobre Jesus, é sobre levar a vida e salvação para as pessoas. Então todo mundo está muito inspirado no estacionamento, onde eles estiverem, eles sabem que eles estão ali já pregando o Evangelho para quem está chegando, e isso envolve todo mundo. Como que você escolhe e planeja as séries de mensagens? Legal, boa pergunta. Bom, Deus realizou o sonho e me deu uma equipe maravilhosa. E uma das coisas que eu faço é que eu não caminho sozinho. Eu caminho sempre junto com a minha equipe. Então, Deus me deu uma cabeça criativa, mas Ele me deu uma equipe também que tem uma cabeça criativa. Todo mundo aqui é muito criativo. Então, eu gosto sempre de sentar com eles e a gente pensa junto a igreja. A gente pensa, olha, o que a nossa igreja está vivendo? A igreja está vivendo isso, a igreja está sofrendo nessa área, eu preciso aprender sobre isso, a gente precisa pregar sobre aquilo. Então a gente trabalha junto com a equipe, levantando os assuntos que a gente precisaria trabalhar. Às vezes eu tenho algumas ideias, como a série que estreia domingo, uma ideia que eu tive. E aí a gente senta e a gente começa a conversar sobre aquele assunto, né? O que a gente poderia falar sobre isso? Como poderia ser o vídeo? Cada mensagem da Red, cada série tem um vídeo de abertura. Então a gente chama a equipe de comunicação e pensa junto como construir esse vídeo para ser um vídeo impactante, né, para a pessoa já estar preparada para a mensagem. Então cada mensagem que eu vou pregar, eu reúno a galera, eu compartilho, olha, eu estou pensando em pregar isso, o que você acha? Né, o que você pensa? Então muitas vezes quando eu estou pregando, eu também estou usando ideias que a galera da equipe trouxe, eles participaram da construção daquela mensagem. Isso é legal por dois motivos, né? A mensagem acaba sendo enriquecida, porque ela é feita com mais pessoas, a multidão de conselheiros ali e pastores. Isso faz com que a gente tenha sempre ideias novas e criativas. Por outro lado, isso abençoa a nossa equipe também, que também está aprendendo ali a pregar, a bolar séries, então tudo isso acontece junto e é muito legal. Essa pergunta é a seguinte, a Red é uma igreja contemporânea e como que a gente se coloca no Brasil, porque no contexto eclesiástico, muitas igrejas contemporâneas estão surgindo. Uhum. Então, a dúvida é a questão teológica da Red, ensino, como que a Red lida, né, nesse meio contemporâneo. Ok. A gente precisa entender essa questão da diferença entre forma e essência, tá? Isso é muito importante. O que nós entendemos é que a essência... O que é a essência? A essência é uma mão fechada, a essência é o evangelho, os nossos princípios, a nossa fé. Isso é inegociável, né? O que a palavra de Deus é e nos ensina. Aqui na Red, a Bíblia é o fundamento da nossa fé. Então, nós cremos que a Bíblia é a única fonte de autoridade para nós como igreja. Então, nós levamos a Bíblia muito a sério. Isso é inegociável para nós. Mas nós entendemos que existe forma. E forma é diferente da essência. A forma tem a ver com a cadeira que eu vou usar no culto. Tem a ver com os instrumentos, tem a ver... A Bíblia não falou se podia usar esse instrumento ou aquele. A Bíblia não diz que a cadeira tinha que ser assim ou tinha que ser de madeira. A Bíblia não diz que a igreja tinha que ter um vitral ou que a igreja tinha que ser assim, assado. Isso fomos nós que fomos construindo formas ao longo do tempo. O problema é que muitas igrejas confundem forma e essência e começam a achar que aquela forma, aquele púlpito, aquela cadeira, aquele banco de madeira, que aquilo lá é essência, que aquilo lá não pode mudar e não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Então, isso é uma coisa muito legal, a Red entendeu que ela pode ser uma igreja biblicamente sadia, pregar a palavra de Deus, inegociável, mas ela pode fazer isso de uma maneira relevante, contemporânea, de uma maneira que as pessoas possam entender. Então, nós construímos na Red
ambientes irresistíveis, porque a gente entende que quem transforma é Deus. Então, nosso papel é criar um ambiente onde Deus possa agir nesses ambientes. A gente busca Deus, a gente adora a Deus, a gente abre a palavra de Deus e a gente expõe a Bíblia. Nossas pregações são todas bíblicas e isso é muito importante para nós. Tanto que o culto da Red gira em torno ali da pregação, né? Em torno de 1 hora. E infelizmente existem muitas igrejas que estão dando mais valor para a forma do que para a essência. Isso está errado. O mais importante é a essência, é o ensino bíblico. Atos 2 fala sobre uma igreja, né, que se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava à comunhão, se dedicava à adoração. Uma igreja que tinha caráter e influência, né, que atraía a atenção daquela cidade onde eles estavam, o contexto, a comunidade deles. Essa é a essência, é o que nós estamos buscando viver como igreja. Mas a forma, o telão, a música, isso é forma, não é o mais importante. A forma tem que servir à essência. Então a gente usa aqui a forma, a gente faz excelente, porque a mensagem é excelente. Então a forma ajuda a transmitir essa mensagem excelente. Mas, infelizmente, muitas igrejas se perderam só no formato, né, de atrair pessoas e não é isso. Não é isso o mais importante. A gente precisa voltar à essência que é a Bíblia. Processo de membresia da Red e a linguagem para os de fora. Como que a gente lida com isso, né? Legal. Bom, linguagem para os de fora. A gente construiu um culto que é todo planejado para quem nunca foi numa igreja. Então imagina, a gente trabalha com um dado de que os primeiros 7 minutos vão ser muito importantes na construção da ideia de igreja do visitante. Então, muitas pessoas têm preconceito com a igreja, né? Infelizmente, as igrejas da televisão são igrejas que estão queimando um pouco o filme das igrejas e dos evangélicos, né? Acabam sendo mal vistos. Então, a gente construiu a igreja, o estacionamento, tudo de forma a desconstruir esses preconceitos, esses paradigmas. Só para você ter uma ideia, a gente tem um estacionamento de primeira vez. Então, a gente tem vários voluntários com placas lá dizendo é sua primeira vez. Se é sua primeira vez, você tem um estacionamento VIP. A gente chama de estacionamento VIP. A pessoa sai do carro, temos voluntários lá de conexão para ajudar eles e conectar-se com eles, entregar o folder VIP. A gente tem um folder bem bonito que resume a igreja de forma bem simples, um folder maravilhoso. E a gente convida eles a ir até a sala de conexão, se eles quiserem, para se conectar com a gente lá, ganhar uma surpresa que a igreja dá para eles. E todo culto, ele funciona com vídeo, as músicas que a gente canta, todas são pensadas, será que essa letra, uma pessoa que nunca ouviu nada sobre vida cristã, sobre Bíblia, será que ele vai entender o que a Bíblia está falando, sobre, o que essa música diz sobre Jesus? Então a gente muda muitas letras que se cantam por aí, a gente transforma elas em algo mais simples para as pessoas entenderem. E a gente vai construindo através do louvor a história do Evangelho, contando quem é Jesus, quem é o nosso Deus, o que é a salvação. Então tudo é muito planejado. Tanto que a Red não tem momento de dízimos e ofertas no culto, porque a ideia é você trazer teus amigos para o culto e nós não queremos constranger nossos visitantes com esses assuntos. Então tudo na Red é muito dinâmico, pensar no não cristão funciona, tá? Todo mundo traz um monte de amigo para a igreja, eles ficam, são impactados, aceitam a Jesus como Salvador, trazem outros amigos para Cristo. É uma experiência maravilhosa. Mas nós convidamos essas pessoas a darem um próximo passo e vir fazer parte dessa igreja. Para fazer parte, são 4 passos. Então a gente tem um processo de 4 passos. Primeiro passo, todo primeiro domingo do mês. Segundo passo, todo segundo domingo do mês. Terceiro passo, todo terceiro domingo. E quarto passo, todo quarto. Steve Jobs sempre fala que as coisas precisam ser intuitivamente óbvias. Então a gente construiu um processo simples, que as pessoas entendem. Passo 1, primeiro domingo, passo 2, segundo domingo. E o processo acontece todos os meses, tá? Todos os meses. Passo 1, café da igreja de conexão para os visitantes. A gente oferece um café maravilhoso para eles. Conhece um pouco da história deles também, de onde eles vieram. Interessante que a Red tem um dado aí de que 50% a 60% das pessoas que estão chegando na Red nunca foram numa igreja ou faz muitos anos que não vão até uma igreja, né? Então isso é muito legal, a gente tem muitos católicos, muitos espíritas, por isso a gente fez a série de mensagens de Jesus Fake, para explicar que não dá para conciliar espiritismo e cristianismo, ou catolicismo e protestantismo, não tem como conciliar isso, foi uma série incrível. Passo 2, Evangelho, quem é Jesus, batismo. Passo 3, o que nós cremos, a nossa declaração de fé.
E passo 4, voluntariado e missão da igreja. Quais são as responsabilidades de ser membro da igreja? E aí, a pessoa para ser membro tem que ser batizado. Tá? Então só serve na igreja quem já é cristão, quem já é batizado. Quem está começando na vida cristã vai começar numa área mais simples, a servir. E assim, com o tempo, as pessoas vão sendo convidadas a servir em outras áreas. A Red tem várias áreas aí. Assumindo liderança. Né? Vai assumindo liderança também. A gente tem o CEP, são os nossos 3 valores com os voluntários. A gente entrega o kit do voluntário para eles com camiseta. É muito legal ser voluntário. A gente criou uma cultura de voluntariado. As pessoas desejam ser um voluntário. Então a gente entrega a camiseta de graça, esse kit, mas a gente fala assim, o preço disso é o CEP. Você vai assinar aqui um termo e você está assumindo um compromisso com o CEP, que é compromisso, excelência e paixão. Todo mundo tem que servir com compromisso com Deus, com a sua vida cristã, compromisso com a sua salvação, compromisso com o seu líder, o seu ministério, o seu horário de escala. A gente leva isso muito a sério, essa questão do compromisso. Excelência, então a gente entende que Deus está nos detalhes e a gente se preocupa muito com a excelência nos detalhes e fazer o melhor que nós podemos. E paixão, ninguém serve por obrigação. Todo mundo tem que servir por amor, com um brilho nos olhos, por causa daquilo que Jesus fez por nós. É tudo sobre Jesus e a gente serve com muito amor porque Jesus nos amou. Então, isso é inspirador, né? Chega lá e ver aqueles voluntários, aquela quantidade de voluntários servindo. Isso é muito legal. Legal. Bom, gente, a gente está chegando aqui na final da nossa live e, Thiago, muitos pastores estão assistindo e estão no começo de um trabalho, estão plantando uma igreja. Eu queria que você desse uma palavra final, né, para eles, nesse desafio de continuarem sendo excelentes no seu trabalho, né? Enfim, o que você tem para eles? Legal. O que eu diria para qualquer pastor que está aí, que está começando ou que já tem anos de ministério, eu acho que eu traria as palavras de Paulo para Timóteo. Eu vejo que Timóteo era um jovem pastor, passando por muitas dificuldades à frente da igreja, e isso é natural. Se você está vivendo lutas, passando por tempos difíceis, vai ler as cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo estava sofrendo muito, sofrendo tanto, que Paulo até fala para ele assim, olha, bebe um pouquinho de vinho aí, porque provavelmente ele estava tendo algum problema de gastrite ou úlcera, não sei, muita preocupação, sendo confrontado pela igreja, questionado pelo fato dele ser jovem, tanto que Paulo fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas torne-se um exemplo para os fiéis no procedimento, na palavra. E Timóteo quis desistir. Timóteo quis desistir. Eu acredito que é por isso que Paulo escreveu as cartas para Timóteo, falando, não desista, né? Mantenha viva a chama que há em você, combata o bom combate. Paulo fica encorajando Timóteo, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, Timóteo, e ele é poderoso para fazer com que essa palavra permaneça e seja guardada até aquele dia. Então continua firme, combate o bom combate. Então essa é a minha palavra para vocês que estão aí nessa batalha ministerial. Combate o bom combate, mantenha viva a chama que há em ti e entenda que Deus tem um plano para a sua igreja. Você não precisa se comparar com a Red, as igrejas são diferentes e Deus tem um plano para a sua igreja também. E viva aquilo que Deus colocou como sonho no teu coração para essa igreja, a visão que Deus tem dado a vocês, a identidade de vocês, isso eu acho que é o grande segredo. Então, a gente está muito feliz de ter vocês conectados com a gente. Nós queremos que vocês saibam que nós amamos muito vocês e nós queremos também, como igreja, poder ajudar outras igrejas e pastores. A gente sabe que não é fácil, então conta com a gente está junto com vocês. Muito legal. Obrigado, cara, Valeu. pelo tempo aí, à disposição. Obrigado você que está nos acompanhando aí na internet, no Facebook, no YouTube. E queremos te pedir, aí nos stories também, a galera está aí ao vivo conectada, né, produção? Queremos te pedir, depois compartilha a live com as pessoas, com os seus amigos, né, com a galera que você conhece, pastores, líderes, outras pessoas que também gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Red, talvez se inspirar para continuar aí nessa caminhada que Deus nos colocou em nossas mãos aí, tão legal, né? Legal. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até Valeu, a próxima. galera. Até mais.